vou citar aqui alguns tópicos da ação do Espírito Santo. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo e é importante a gente lembrar o seguinte, irmãos. Nós temos passado por coisas ao longo dos séculos, ao longo desses anos todos, nós temos visto, acompanhado muitas coisas acontecendo no meio da igreja cristã. Então, nós temos pessoas de diversas culturas que estão ao redor da igreja e temos também dentro da igreja, nós descobrimos hoje que nós temos pessoas com muitas culturas. Eu estava conversando com a irmã esses dias aí e notei que ela é de esquerda, assim, de um conceito do sistema de esquerda. E eu comecei a meditar sobre isso. Qual é a ação do Espírito Santo nessas situações? Situações que as pessoas têm uma ideologia, porque o socialismo e o comunismo, eles têm algumas ideias que parecem, aparentemente, com a bondade de atos de caridade ou atos de socorro, dos quais aparentam ser coisas bíblicas ou coisas até de Deus e não são. Nós precisamos lembrar, por exemplo, que a Bíblia fala que o diabo, para poder enganar os crentes, ele não vem como diabo. Ele jamais vai dizer que ele é diabo, ele jamais vai dizer que ele é mau, que ele é o demônio. Ele vem como anjo de luz. Então, ele vem na linha tênue entre o que é verdade e o que é mentira. Pode notar, por exemplo, que lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, quando ele conversou com a mulher, ele não mentiu. Ele não mentiu. Ele omitiu parte da fala. Quando ele disse a ela, isso nós vamos aprender na doutrina do pecado, hamartiologia, quando ele disse a ela, Deus disse que não é para você comer de nenhuma árvore que está aqui no jardim, ela responde, não, Deus disse que eu não posso comer da árvore da ciência do bem e do mal, dessa que está no meio do jardim, nem comer nem tocar. A Bíblia diz que Deus não falou sobre tocar, Deus falou sobre comer. Mas ali já nos abre um precedente a respeito do pecado, que eu vou entrar com mais profundidade posteriormente, que quando nós abrimos uma caixa de diálogo com o inimigo, com um ser tão ardiloso, tão estratégico, mau, como Satanás, ele começa a colocar dentro de nós palavras. A palavra que sai da boca da mulher, Deus disse para não tocar e nem comer. Deus não falou sobre tocar, Deus falou sobre comer. Deus não falou sobre tocar. Mas a partir do momento que você começa a bater um papo com o demônio, automaticamente você já entra no nível, na linha dele, na linha de ação dele. E o campo de ação do inimigo é a nossa mente. Por isso que as injúrias, as calúnias, as difamações, principalmente nos nossos dias e no nosso tempo, elas tomam uma proporção muito grande, porque é muito fácil para nós entrar nesse tipo de veneno. Nós podemos olhar ao longo da história do povo de Deus, da história da igreja, que esses factoides, essas coisas, a heresia em si, até mesmo a heresia dos falsos mestres, a falsa mensagem, o falso profeta, o falso ensinamento, a falsa religiosidade, o falso sacramento, a falsa santidade, tomou uma vultuosidade. Se olharmos para as 21 epístolas do Novo Testamento, dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, se nós olharmos para os 21 livros de doutrina, os 12 que estão referenciados a Paulo, ou praticamente a isso, nós vamos notar que Paulo, ele combateu vigorosamente as heresias, os falsos, a falsa mensagem, a falsa denunciação, a falsa palavra, a falsa santidade, a falsa espiritualidade. São coisas que, muitas das vezes, nós, no século presente e o século passado, deixamos para lá. Porque nós vivemos num mundo, irmãos, de aparências. E as aparências são terríveis nos dias de hoje. Então, o inimigo ele tem investido fortemente. Hoje em dia, uma palavra colocada fora do seu contexto pode destruir uma vida, uma carreira, uma história. Uma palavra mal entendida, apesar que nós não somos responsáveis por aquilo que as pessoas entendem,
nós somos responsáveis pelo que falamos. Eu sempre uso essa frase, é uma frase inteligente, que diz assim: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Essa frase é muito forte, porque é uma realidade. Porque você sabe o porquê que você está falando, mas você não sabe o que a pessoa está ouvindo. E isso é muito ruim. Se ela tiver já uma mente contaminada, acabou. Nós somos propensos de tantas lutas que nós passamos, então gera em nós certas coisas que nós ficamos sempre um pé atrás com as coisas, com as pessoas, com as portas, com as situações. Perdemos até oportunidades, muitas das vezes, por causa disso. Perdemos a oportunidade de crescer, a oportunidade de evoluir, a oportunidade de fazer alguma coisa que deixe notória a nossa história, que escreva o nosso nome no linear da história. Por quê? Porque nós não vivemos uma vida como deveríamos viver. A confiança em Deus não está baseada somente nas coisas sobrenaturais, mas está baseada na total certeza de podermos ser de verdade o que nós somos. A fé não é daqui para fora, ela é lá de dentro, ela começa lá de dentro. Eu preciso ter fé em Deus, que vai me ensinar a ter fé em mim. Em qual mim que Deus quer que eu tenha fé? No eu de verdade. Mesmo que fraco, como Paulo disse, sou fraco, mas ele é forte, né? As minhas fraquezas manifestam a glória de Deus. Mesmo nas minhas deficiências. E essa fé precisa existir. Não é uma fé daqui para fora, uma fé para fazer acontecer o que eu preciso na minha frente. É uma fé para fazer acontecer o que eu preciso dentro de mim, em primeiro lugar. Vocês imaginam, por exemplo, Davi derruba Golias e nós glorificamos a Deus por isso, e ele também dá toda a glória a Deus. Mas a primeira certeza que Davi tinha era de quem ele era. Eu sou um pequeno, sou servo de Deus, sou filho de Deus, pertenço a essa nação, e esse incircunciso filisteu está aqui hoje ameaçando a minha nação e o nome do meu Deus. Então, olha só que convicção também que ele tinha em quem ele era. Porque não adianta eu usar o nome de Jesus ou a fé em Jesus cheio de medo. Ela pode até funcionar, mas os meus medos são os primeiros a terem que ser vencidos pela minha fé. As minhas deficiências, dúvidas, fragilidades, elas precisam primeiro ser passadas pela aprovação da minha fé. Então, a minha fé vai ter que trabalhar de dentro para fora. É ela que vai fazer com que, verdadeiramente, eu consiga me sentir à vontade com o que eu sou, entendendo que Deus é, entendendo que, mesmo sendo quem eu sou, eu preciso e necessito permanentemente e eternamente da misericórdia de Deus, e mais nada. Então, quando nós olhamos para isso, quando nós vemos isso, eu já vou passar a oportunidade para a senhora, irmã Claudete. Quando nós olhamos dessa forma, nós vamos compreender que os nossos passos precisam estar convictos. Convictos. Porque qualquer coisinha hoje pode destruir a nossa vida. Qualquer coisinha. E nós precisamos compreender isso. Deus vai me dar vitória, mas ninguém pode salvar quem não quer ser salvo. Ninguém pode ajudar quem não quer ser ajudado. Eu preciso, pelo menos, querer isso. Eu preciso, ao menos, querer mudar de vida, ser diferente. E a fé, o princípio da fé da nossa vida, ele começa assim. Ele é externado, porque ele também já aconteceu lá dentro. Golias não cai depois da pedrada de Davi. Golias já estava caído quando Davi olhou para ele. Quando Davi viu ele, já viu ele no chão. Quem é esse incircunciso? Quem é esse camarada para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, se não cair aqui dentro primeiro, não vai cair na minha frente. As coisas precisam ser os gigantes, as dificuldades, as provas têm que ser demolidas primeiro dentro de nós. Irmã Claudete? Pode ser, irmãos. Amém. A Bíblia não muda, né? A Bíblia é a mesma, a palavra de Deus é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo. Só o mundo que vai, né? Vai mudando as pessoas. Mas isso que está acontecendo no nosso meio hoje de muitas pessoas não darem
espaço para o Espírito Santo trabalhar. A gente pode dizer que seria cumprimento da palavra de Deus, que no final dos tempos o amor de muitos criaria, ou é, assim, falta de conscientização das pessoas mesmo, de buscar o Espírito Santo e fazer com que ele fale na igreja, não que o homem em si mesmo venha falar. A minha pergunta é, essa intervenção que tem hoje em dia dentro das igrejas é cumprimento da palavra, ou é o próprio homem mesmo que está se deixando, não está se deixando levar pelo Espírito Santo? Amém. Uma ótima pergunta. Isso aí é um assunto da atualidade, né? E como nós estamos estudando a exegese, é muito bom saber disso. Há vários fatores aí que contribuem. Primeiro é o que a senhora disse, é o cumprimento da palavra. Mas a palavra, quando a gente fala de cumprimento da palavra, eu vou explicar isso aí da seguinte forma. Quando nos antecedeu os profetas, e vamos sair dos profetas, vamos voltar ao Novo Testamento. Vamos falar para o dia de Paulo, né? Que Paulo é o que mais referencia esses dias. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz: virão dias trabalhosos em que os homens serão amantes de si mesmos, cobiçosos de torpe ganância, avarentos, presunçosos, mais amantes do deleite do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Isso está em 2 Timóteo 3. Quando nós olhamos isso dessa forma, nós estamos vendo ele anunciando um retrato de como os homens ficariam, né? E não que o diabo faria isso, ou que Deus faria isso, mas o homem ficaria dessa forma. Então, quando nós olhamos ali, estudamos as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne, nós vamos ver que é coisa terrível, né? Nós temos lá inimizade, porfia, emulação, ira, tudo é obra da carne. Ou seja, não é do demônio, é da carne, é do homem. Isso já está incutida no homem. É lógico que o demônio vai lá e apimenta um pouco mais. O demônio vai lá e multiplica isso. Eu vi em batalha espiritual um grande homem falar uma certa vez o seguinte: o diabo não põe em você nada que já não tem aí. Já tem em você. Ele te estuda, aí vê, você é um cara muito ganancioso, uma pessoa muito gananciosa. O que ele faz? Ele vai te oferecer pratos que saciam essa sede que você tem de ganância. Quem gosta muito de dinheiro, o diabo vai oferecer macarronada? Não. Vai oferecer dinheiro. Né? Por quê? Porque o cara gosta muito de dinheiro. Então, o diabo vai lá e vai multiplicando aquilo que já tem em nós. Então, primeiro, nós temos o cumprimento da palavra, nós temos algumas coisas que o diabo sistematicamente veio trabalhando ao longo dos anos na igreja. Por exemplo, que eu falo sempre, nossos cultos de orações vazios, nós temos uma igreja que não se deleita com a palavra, né? Olha quantas pessoas vocês já convidaram para poder estar estudando e não conseguem vir. Olha quantas pessoas não frequentam a escola bíblica da igreja, quantas pessoas não frequentam um culto de ensinamento. Então, o demônio, ele viu tudo isso. O que ele viu? Uma porta, uma brecha. Às vezes, nós pregadores estamos pregando no público, dizendo para cada irmão, ó, tampa as brechas da sua vida, para o diabo não entrar dentro da tua casa, não entrar dentro do teu carro, não levar seu dinheiro, não pegar suas finanças, e esquecemos da brecha espiritual. Como se tampa a brecha? Se tampa a brecha cultuando a Deus, adorando a Deus, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa espiritual, buscando cada vez mais o revestimento do Espírito Santo, né? E é assim que se tampa. E a gente não vê mais cultos que falam sobre isso. Nossas campanhas não têm nada a ver com isso, nossos trabalhos não têm nada a ver com isso. É tudo voltado, parece que é uma festa, a gente parece que quer ver o povo todo dentro da igreja, cheia de qualquer jeito. O povo está cheia, mas está todo mundo de qualquer jeito. E isso é ruim. E o diabo viu isso. Então, temos aí, Claudete, o cumprimento da palavra, temos aí a falta que a liderança fez de não ter segurado firme com essas questões, de trazer o pessoal para a oração e para a doutrina. Nós temos também
comodismo da vida de alguns e o excesso de trabalho da vida de outros. E tem gente que está se matando de trabalhar e por isso não sobra tempo para essa busca. Está se matando de trabalhar e não tem tempo para estudar a palavra, não tem tempo para orar. Até ora, quer orar, mas já chega desmaiado, cansado, porque o corpo é físico. Imagina um camarada que trabalhou o dia todo pegando peso no sol. Quando chega à noite, irmão, ele queria orar uma meia hora e já não consegue. É 5 minutinhos, se duvidar, ele dorme no joelho. Não é por maldade. Ele está cansado, o corpo dele vai clamar. E isso não é ensinado. Nós chamamos de bênção de Deus quando uma pessoa tem 3 portas de trabalho abertas. E não é bênção de Deus, porque a Bíblia diz, olha, Eclesiastes, alguns salmos. O Eclesiastes é um livro de sabedoria muito forte para isso. Olha o que Eclesiastes diz no capítulo 6. Ao homem que é bom diante de Deus, Deus dá a ele sabedoria, conhecimento e alegria. Sabedoria, conhecimento e alegria. Ao pecador, Deus dá trabalho, a fim de que ele amontoe, para Deus depois tirar dele e dar o que é bom. Capítulo 2, verso 26. Eclesiastes. Então, nós vamos lá, ó. Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Ou seja, aquele que está trabalhando muito, chamando de bênção, Deus está fazendo ele trabalhar para tirar dele e dar porque é bom. Veja bem, em outra tradução, eu estou olhando aqui pela revista corrigida de Antônio Ferreira de Almeida, mas existe uma outra tradução que diz ao pecador. Aí você olha no Salmo, por exemplo, naquele Salmo que diz inútil é passar a noite acordado e comer o pão de dores, porque aos seus Deus dá descanso enquanto dormem. Então, a insônia, quando você pega o Salmo, se eu não me engano, é o Salmo 124. Deixa eu dar uma olhada aqui, irmãos. Salmo 124. Que é muito interessante, porque a gente olha lá, Deus dizendo que deixa eu ver aqui. Não é o 124, não. Deixa eu só voltar aqui. Salmo. Cento e 127. É isso aí. Salmo 127. Quando nós olhamos ali, é forte esse salmo. Eu vou até ler ele aqui, porque é importante, irmão, a gente ter essa compreensão. Ó. É o 127, a guarda da casa. Ó. Olha o que diz. Se o senhor não guardar a casa, em vão, se o senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. E se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ó, inútil será levantar de madrugada. Não é isso que a gente vê muita gente fazendo? É inútil levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Olha que forte é isso. Nós temos testemunhos de pessoas que trabalham e ganham salário mínimo e não falta nada. E nós temos o testemunho de pessoas que trabalham e ganham 10 salários mínimos e falta tudo. Vocês estão entendendo?
Então, aonde está o cara trabalha, ganha um salário mínimo, tem a mulher, tem 3 filhos e consegue viver. E sobra dinheiro para passeio, é um milagre. O porquê disso? Como acontece isso? É na esfera, nós sabemos que é mais na esfera espiritual, mas é o que acontece. Então, se a gente olhar claramente, nós vamos encontrar, voltando a essa resposta aí da nossa irmã Claudete, que os homens hoje se ocuparam muito, se desocuparam das coisas de Deus, também ajudou. Por isso cumpriu-se essa palavra. Cumpriu por quê? Porque o homem tornou-se materialista, o homem tornou, alguns casos, sedentário, né? Recebeu lá a mensagem, cruza os braços e fica de perna para o ar. De certa forma, procrastina, esperando a coisa cair do céu. O homem ficou ocupado demais, como já disse, ficou materialista demais. Por passar muitas lutas, alguns fecharam o seu coração, petrificaram o seu coração, já não tem a sensibilidade com a dor dos seus semelhantes, com as passagens. Então, muitas coisas contribuíram. Aí Paulo dá o que lá a Timóteo? Uma visão geral, dizendo, nesses últimos dias vai ter esse tipo de homem. Mas o que levou esses homens a serem impiedosos? O que levou esses homens a serem insensíveis, ingratos, profanos? O que é que levou eles a serem assim? Logicamente que não podemos colocar a culpa em ninguém, a não ser neles mesmos, porque do que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados? Quando eu dou ouvido, a mesma coisa que você congrega na igreja e começa a ver coisa errada. Não dá vontade de sair de lá? Mas não pode. Mas não pode, porque Deus te colocou lá, você está andando certo, Deus te colocou lá para fazer a diferença. Então você vai combater, até que então você seja... Ou alguém peça para você sair. Caso contrário, você está lá, você é uma luz no meio daquela escuridão. É isso que nós vamos entender na questão do Espírito Santo. Por que Deus me coloca em lugares errados? Porque eu sou a luz. Você imagine se aquele lugar continuar em trevas. Se eu sair, acabou. Então, para que eu estou lá? Para fazer a diferença. Mas e aí, pastor? Estou lá, mas está difícil, porque agora a liderança está me rechaçando. Aí não tem jeito. Porque tudo vai bem até enquanto eles querem ouvir a palavra, aí não querem ouvir a palavra de Deus. Então a Bíblia diz o seguinte: vira as costas, bate o pó dos seus pés e caminha. Porque não recebeu você ou a palavra de Deus que está em você, foi Jesus que ensinou. Esse é um ensinamento que saiu direto da boca de Jesus. Qualquer casa ou cidade ou lugar que vocês chegarem, que não receberem essa palavra, que não vos receberem, então você vira as costas, bate o pó dos seus pés e vai embora. Porque haverá menos juízo para aquele lugar, haverá mais juízo para aquele lugar do que para Sodoma e Gomorra. Acabou. Aí é com Deus. Sua parte você fez. Eles rejeitaram a luz, rejeitaram a palavra, aí é outra conversa. Né? Mas, voltando para a situação, nós temos vontade. Ao primeiro sinal de bagunça, a gente já fica louco. Por quê? Porque a gente não aceita isso. E não é porque somos melhor do que alguém, ou porque somos mais santos, não. É porque o Espírito de Deus está em nós. Quem não aceita, na verdade, é o Espírito de Deus que mora em nós. Ele não aceita. Fica dentro de nós aquela coisa, é uma agonia, meu irmão. A gente vai vendo tudo errado, a igreja perdendo tempo que não era para perder, investindo onde não era para investir, fazendo o que não era para fazer, enquanto tem tanta coisa para fazer, quanta obra de Deus para fazer, quantas pessoas. Estava falando com um amigo essa semana passada, que ele esteve aqui, ele falou para mim assim, ele estava falando ele é do Belém, e eu posso falar, não vou falar o nome dele, mas ele falou para mim assim, falou, Varão, meu pastor me chamou esses dias lá, porque estava chateado comigo, que ele é obreiro, que eu não estou dando meu dízimo há mais de um ano. E aí ele falou que eu sou ladrão, que eu não tenho direito de ser nem obreiro, porque eu tinha que ser exemplo e tal. Aí eu falei para ele, falei, mestre, mas e aí? Eu não vou falar contra nada da Bíblia. A Bíblia é clara a respeito dessas questões. Aí eu falei, mas por que você não está dando dízimo? Ele falou, não, eu sou dizimista. Eu sou mais do que dizimista. Só que o que eu fiz?
Eu peguei 5 missionários que estão espalhados pelo mundo. Tem um no sertão, tem outro ali, tem outro acolá. E eu estou dando meu dízimo ali. Até mais do que o meu dízimo. São pessoas que estão trabalhando. A igreja, inclusive a minha igreja enviou um, prometeu para ele salário e não está mandando o salário dele. E aí, eu fiquei sabendo que ele está passando fome, ele tem 2 crianças, eu estou mandando. Aí ele perguntou, você está errado? Eu falei, não. Ele perguntou, eu estou errado? Eu falei, você não está. Porque a Bíblia fala o seguinte, que os dízimos são para quê? Os dízimos são para o órfão, para a viúva, era para a tribo de Levi, que não trabalhava em outra coisa, a não ser na obra de Deus. Então, você pode pegar o seu dízimo, e eu sei que agora nós vamos estar no YouTube, isso aí vai dar uma polêmica terrível, mas você pode pegar o seu dízimo e entregar. Se você vê passar na casa de uma viúva, vamos supor, você está indo para a igreja, o culto, encontra uma velhinha na rua que pede uma oração, você entra dentro da casa dela, ela conta para você a história que a filha morreu, deixou os 3 netos para ela criar, ela mora sozinha, você vê coisa deteriorada, a mulher com fome, com nada, você está levando seu dízimo para a igreja. Você vai continuar levando seu dízimo para a igreja ou vai deixar ali? Ah, vou levar para a igreja, então. Se você levar para a igreja, você está fazendo a mesma coisa que o sacerdote e o levita fez quando viu o samaritano caído. O socorro está ali, naquele momento ali. Deus não traz nenhuma necessidade, nenhum deficiente na nossa presença sem um propósito. Se chegar alguém com fome na sua porta, irmão, Deus vai te usar para alimentar essa pessoa. Pastor, mas e se eu não tenho? Você sempre tem. Deus não manda ninguém vir. Vocês lembram do negócio lá da multiplicação, vou dizer assim, porque é assim que está escrito, multiplicação dos pães? O que Jesus falou para os discípulos? Dai-lhe voz de comer. Como que vai dar para comer? Quase 30 mil pessoas, irmão, tirando um pelo outro. 5 mil homens em pé, sem contar mulheres e crianças. Vamos colocar uma família de 5 pessoas, aí já dá 25 mil pessoas. Aí Jesus dá-lhe voz de comer. Você acha que Jesus ia pedir para eles dar de comer se Jesus não soubesse que alguém ali tinha alguma coisa? E não importa o tamanho da coisa que tinha. Era 5 pães e 2 peixes. Mas pela disponibilidade de ajudar, não supriu todo mundo, ainda supriu os discípulos. E ainda sobrou. Por quê? Porque essa é a lição. Deus não vai pôr alguém contando uma necessidade para mim simplesmente por contar. Ou trazer alguém com fome na minha casa. Não. Ah, mas eu tenho um prato de comida só. Nós já somos 3 aqui. Então vai comer 4. Um prato de comida vai ser para 4. E o melhor, um prato de comida talvez não consiga encher nem a minha barriga. Os 3 já ia ser difícil. Mas porque eu estou fazendo uma obra de Deus, 1/4 dessa comida, que é a minha parte, dividido com as outras 3 pessoas que estão comigo, vai encher minha barriga e, se duvidar, enche até por 1 mês. Porque isso é Deus. Esse é o nosso Deus. Lembra que eu falei da multiplicação dos pães? Eu preciso ajudar a partir de quanto? A partir de 1. Jesus não multiplicou pão. Não ficou cheia de pães, pedaços de pão. Ele foi pegando pão e partindo em pedaços. Então, eu reparto a partir de 1. Se eu tenho 1 quilo de açúcar, você não tem nenhum, então eu tenho meio e você agora tem meio. É assim, esse é o cristianismo. Mas a gente não vê esse tipo de ensinamento sendo dado mais à igreja. Por isso que a igreja esfriou. Já complementa a pergunta. Por que a igreja se esfriou? Porque ela perdeu o maior dom que ela tem, que ela deveria ter. Não é profecia, língua estranha, palavra da sabedoria, palavra da ciência, falar nas línguas dos anjos. Amor. O amor é o vínculo da perfeição. Paulo escreve aos Coríntios 13, dizendo, se houver amor, cessa todas as coisas, não precisa do resto. O amor é tão forte que se faltar fé e esperança, mas tiver o amor, está garantido. Só sobra 3 coisas lá no final. A fé, o amor e a esperança. E dessas 3, o maior é o amor. Que às vezes, irmão, a gente não tem fé. Perde a esperança. Mas por que nós continuamos crentes? Por amor. O amor é forte.
Então, é tremendo a gente compreender isso. A igreja chegou a esse ponto por causa dessas coisas. E essa pergunta caiu numa hora boa. A igreja perdeu o contato com o Espírito Santo. As pessoas estão dentro da igreja, nós não nos preocupamos mais, eu falei na outra aula, em chamar as pessoas para receberem o Espírito Santo. Já, você não vê mais isso, né? E alguns lugares, o inimigo trabalhando no meio do rebanho, um espírito místico no meio da igreja, vamos falar a verdade, um espírito místico. Outro dia eu estava com um vídeo aqui no meu celular, que é um escândalo terrível, a unção do pica-pau. O cara me sai marchando no meio da igreja, sobe numa coluna da igreja e começa a fazer assim que nem... E os caras colocaram a musiquinha do que virou escárnio. Está no TikTok. A igreja jamais poderia ser representada dessa forma. Mas essa bagunça está aí por quê? É tudo que o diabo queria. E isso ajudou a esfriar. Por isso que ninguém ama, ninguém faz mais nada. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Na página número 5, tem alguns tópicos da ação do Espírito. Então, nós vemos a ação do Espírito na criação do universo, né? Ele estava desde o princípio com Deus. Na criação do homem, quando Deus disse, façamos. No juízo sobre o pecado, então disse o Senhor, vamos descer ali e confundir as línguas. Né? O homem é um como nós. E quando Deus confundiu a língua também em Babel, quando nós vemos no julgamento sobre o dilúvio, nós vemos o Espírito Santo presente. E chegamos no Pentecostes. No Pentecostes, que eu falei um pouquinho na semana passada também, o Pentecostes eu expliquei. O que era o Pentecostes? Nós somos chamados de pentecostais porque isso aí aconteceu pós-festa do Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, nos dias de Pentecostes, o Senhor derramou o seu Espírito sobre os 120, quase 120 crentes que estavam reunidos num cenáculo ali. Ou seja, eles não estavam participando, ou eles já tinham acabado de participar da festa dos Pentecostes, certo? Que era a festa das primícias. E Deus resolveu, escolheu aquele dia para poder falar. Por que Deus escolheu aquele dia? Por causa da festa do Pentecostes? Esse que é o problema. Nós trouxemos esse nome para nós. A festa dos Pentecostes é uma festa judaica, não tem nada a ver com o cristianismo. Ela é judaica. Mas esses 120 crentes são cristãos. E eles estão reunidos dentro de um cenáculo, de um lugar, esperando a promessa do Pai, que era receber o poder, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido o poder. Por que Deus escolheu essa data? Porque havia um plano grande de Deus. No derramamento do Espírito, ele ia mostrar a igreja viva. Esse era o plano de Deus, mostrar a igreja viva. A igreja já era igreja, mas a vida da igreja era o Espírito de Deus, o Espírito Santo, batizando aquelas pessoas, ia trazer a igreja de uma forma de autoridade, uma forma espiritual muito forte. Tanto que no primeiro sermão de Pedro, quase 3.000 almas se renderam. Que almas eram essas? Esse é o propósito de ter sido assim. Porque na festa do Pentecostes reuniam pessoas de várias culturas, vários lugares, mostrando que o derramamento do Espírito não seria simplesmente para a igreja, para o gozo da igreja, para a graça da igreja, para os cultos da igreja, mas o Espírito Santo seria derramado na igreja para levar a graça de Deus a todas as culturas. Por isso que Deus escolheu aquele momento. Olha que coisa grande, irmão. Deus escolhe aquele momento porque o Senhor tinha um propósito para alcançar as nações. Tanto que Pedro, após ser revestido do Espírito Santo, sai ali e começa a pregar. E eles começam a falar em outras línguas, nas línguas daquelas outras pessoas, de outras cidadanias, de outras culturas, de outras línguas, outros países, outras cidades. Mostrando para nós que o Espírito de Deus foi especificamente derramado naquele lugar, para mostrar que a função do Espírito Santo era levar a igreja a evangelizar todas as culturas, todas as línguas, todos os povos, toda a terra. Isso é muito forte, é muito importante. E parece que a igreja se perdeu disso. Tanto que nas palavras de Jesus, ele disse o seguinte: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E ele continua dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha
O Espírito Santo desce para me fazer testemunha. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Olha o propósito principal. Me fazer uma testemunha de Jesus para toda a terra. Parece a igreja de hoje? Não parece. Aí a gente fala, onde está o Espírito Santo aí? Abafado, entristecido. As pessoas não estão dando lugar. Aí volto de novo à fala da nossa irmã Claudete, que foi específica e extraordinária no ponto que ela falou. Homens falando. Está vendo aí, irmã Claudete? Homens falando. Ideias de homens. Eu falei muito disso na outra aula. A igreja não cresce com a minha ideia aqui, uma ideia, uma estratégia aqui para chamar muitas vidas, para chamar muita gente. Essas coisas só trouxe problema para a igreja, irmão. Não precisa de ideias. Jesus não inventou nada. Os apóstolos não inventou nada. Quem traz as pessoas para a igreja é Deus. Todo dia acrescentava o Senhor à igreja as almas que iriam se salvar. Por quê? Porque a igreja estava redondinha. Doutrina dos apóstolos, oração, comunhão e repartir do pão. Tem essas coisas nas nossas igrejas? Tem? Não tem. Ah, mas está vindo gente. Por isso que essa gente que vem e continua como veio. Continua mentiroso, prostituto, enganador, desonesto, agressor, espancador, injuriador. Não há transformação, porque não é Deus que está trazendo. É as nossas luzinhas piscantes, nossos shows durante o culto, nossa voz encantada da escola de música que aprendemos a cantar, a pregação que aprendemos a fazer, a oferta de pagamento de cartão de crédito, de relacionamento restaurado, de um monte de coisa, menos da salvação da alma. Porque parece que não é importante. Nesse exato momento, milhares de pessoas, de vidas, estão sendo contaminadas pelo Covid, por vírus do HIV, por doenças sexualmente transmissíveis, por doenças mortais. Pessoas estão morrendo esfaqueadas por causa da bebida, da droga. Pessoas estão perdendo bens, sendo roubadas, celulares. A vida de pessoas estão sendo tirada nesse carnaval, que vai até terça-feira aí, batendo em alguns lugares, festas. Tem carnaval até infantil, de matinê. Crianças vão estar em carnavais infantis. Olha que palhaçada. E a igreja está onde? Reunida no retiro, dentro de sítio. Fazendo o quê, pelo amor de Deus, irmão? Se agora era a hora de estar evangelizando, se agora era a hora de estar falando, não combatendo, sem as pregação imbecil que a gente vê lá na Praça da Sé, aqueles barbudos, que Deus me perdoe, que olha para as pessoas. Eu vi o camarada pregando lá, peguei um trecho de uma mensagem de um camarada, pastor barbudo, estava pregando lá na Praça da Sé, falando, olha a cara da Shirley Carvalhais em 1969. Agora, olha desculpa a palavra, eu vou pôr a palavra que ele usou, a cara de rapariga que ela está tendo agora. Olha que palavra que o cara usou. Pastor, isso é mensagem de Deus, irmão? Aí bate na Bíblia, vai para o inferno, que não sei o que, vai para o inferno. A pessoa vai passando, fala ali, a pombagira. Ô, irmão, é isso que Jesus mandou pregar? Vocês estão entendendo o despreparo? Mas quem sabe fazer, não está fazendo. Como tem essa brecha, o inimigo... Isso não é evangelho, irmão? Isso não é mensagem de se pregar? Jesus comunicava verdades duras de uma maneira gentil. Jesus comunicava mensagens duras de uma forma eloquente.
mas a gente escolhe sempre a pior. É um despreparo. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, nada é mais essencial para a igreja dessa última hora do que buscar o Espírito Santo. E dar a ele o controle de tudo. Não adianta só ter, lembra que nós falamos na outra aula? Dá a ele o controle de tudo. Você acha que nós estaríamos passando pelo que nós passamos, muitas das vezes, se nós estivéssemos rodeados de uma igreja cheia do Espírito Santo? Nunca. Na igreja primitiva tinha pessoa passando necessidade? Tinha. Antes do Espírito Santo. Quando desceu o Espírito Santo, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Houve um nivelamento espiritual, social. Os mais ricos repartiam seus bens com os mais pobres. E ninguém passava. A Bíblia diz, não havia entre eles necessitado algum. Por quê? Porque era uma igreja de rico? Não. Porque quem tinha, repartia com quem não tinha. Hoje nós conseguimos dormir, irmão, sabendo que o irmão está sem gás. Que o irmão está sem comida. Que a irmã vai ser despejada. Nós temos aí e fazemos campanha para comprar ar-condicionado para a igreja. Os irmãos passando necessidade. Ah, mas se for ajudar todo mundo, pastor, isso é mente diabólica. A Bíblia manda ajudar. Olha o que a Bíblia diz, dá a quem te pedir emprestado. Aliás, o maior sinal de uma igreja de Deus é o que Jesus disse, pelo fruto nós conhecemos a árvore. Tem muito lá, muita folha, pouco fruto. Precisamos abraçar. E quem vai fazer a gente ser assim? O Espírito Santo. Sem ele não dá. Vamos lá, irmãos. Então, Pentecostes aconteceu justamente por isso. E aí desce o Espírito Santo. Aí vamos para a página 7. A natureza do Espírito Santo. Ele é Espírito por natureza. E nós falamos até um pouquinho a respeito disso. Veremos alguns exemplos da sua coparticipação na obra do Pai. Ele estava lá na bênção das tribos, na bênção apostólica, nós temos citado ele. Ele faz parte do perdão, no louvor, no batismo, nos dons, na unidade da fé e no testemunho. Na página 8, nós já vimos aí esse pedaço. Ó. Na bênção das tribos, que é citado o Espírito de Deus. Na bênção apostólica, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo. Nós temos no perdão, Daniel 9,19 fala, né? Ele é o Espírito que nos leva a perdoar. Você vê as dificuldades que as pessoas hoje têm de perdoar. Por quê? Falta o Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a perdoar. Alguém me disse, pelo que eu passei, falou, nossa, você foi forte demais. Eu não. É o Espírito Santo. O homem é mau. O homem é mau. Irmãos, o que eu tive de pessoas da minha vida, agora recentemente, no final do ano, aí, um camarada me levou um curso meu, completo. Combinou uns negócios comigo, ofereceu uma situação. E está lá, pastor presidente, está dirigindo lá a igreja dele, fazendo e acontecendo com o meu curso. Não pagou R$1. Tirou 2 dias da minha vida. Comprou meu curso, levou meu curso e está lá, se servindo, está dando meu curso na igreja dele. Nem me atender, ele me atende. E me deve. E o senhor, como é que está, pastor Kevin? Não vou dizer que em momentos a gente não fica triste, porque eu passo uma dificuldade tremenda com 2 crianças. Levantar de manhã e você ver um filho pedir um leite e você não tem, é muito difícil. E eu tentando trabalhar tudo quanto é jeito, é chinelo, é mel, é xarope, não saio do lugar, sem o carro não consigo fazer. E mesmo assim, por que eu deixo para lá? Você acha que é o Kepler? É o Espírito Santo. Se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente não aguenta, irmão. Faz besteira. Vocês entendem isso? Então, ele está lá no perdão, está no louvor, está no batismo, está nos dons, na unidade da fé e no testemunho. Se ele está em tudo isso é a igreja, sem o Espírito Santo, o que a igreja consegue? Nada.
É o que acontece hoje. Por que a igreja não sai do lugar? Nada. Ah, minha igreja cresceu, tem 40 congregação. 40 congregação de quê? De gente vazia? De gente perturbada? De crente que não nasceu de novo? Não é. A gente não pode abrir igreja para lotar de povo, irmão. Isso até com stand-up você faz. Se você souber falar bem, você traz gente para te ouvir. Mas se não causar mudança, transformação, novidade de vida, que esse é o fruto do Espírito Santo, de nada vale. Para que um culto se não tem transformação? Para que um culto que não há mudança, se não há regeneração, arrependimento? Para quê? Então, esse é o grande problema de hoje. A igreja está bonita aos nossos olhos e aos olhos de Deus. Lembra da igreja de Sardes? Tem um nome de que vive, mas está morto. É perigoso. Porque foi isso que Jesus disse. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor. Profetizei em seu nome, expulsei demônio, e eu vou dizer abertamente, publicamente, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. É triste isso. As pessoas esquecem dessa passagem bíblica. Que não adianta estar no culto, estar na igreja, estar estudando, estar orando. Tem que ter novidade de vida, transformação. Até aqui, irmão, vou dar testemunho daqui. Eu abri essa sala de aula aqui para pessoas que hoje falam mal de mim. Aqui, na nossa sala de aula, irmão Claudete. Dei curso de graça. Aí, antes de ontem, fiquei sabendo que a pessoa está acabando com a minha vida, metendo pau em mim. Ah, o senhor não vai se defender? Eu não. Pelo fruto se conhecerá a árvore. Eu vou ficar na minha posição e Deus me justificará. Vocês estão entendendo? É dessa forma. Quantas pessoas... Eu estou falando isso, mas é uma coisa normal. Quantas pessoas já aconteceu isso na sua vida? Quantas pessoas você ajudou e depois quebrou você? Cada um dos irmãos aí, eu tenho certeza que já passou por isso. E quem te deu graça para continuar na fé até agora? Dói, você chorou, doeu, machuca até, às vezes lembrar, dói um pouco. Mas por que você está firme até agora? O Espírito Santo. É necessário. Eu quero, quando nós terminarmos esse estudo, irmão, para anotar que essa apostila aqui tem 142 páginas. É rápida. Mas quando terminar isso aqui, eu quero que você leve isso para a sua vida. Melhor do que qualquer coisa na vida é ter a pessoa do Espírito Santo. É o que mais a gente precisa, porque ela é o próprio Deus em nós. É Ele que nos estrutura, que nos fortalece, que nos mantém de pé. É o maior presente que Jesus deu para a sua igreja. A pessoa dele mesmo e do Pai na pessoa do Espírito Santo. Então, nós vemos essas questões. Na página de número 9, irmãos, o Espírito Santo como personalidade. Ele existe, né? É uma personalidade e há uma combinação entre inteligência, emoção e volição. Isso define personalidade. O que é personalidade? É uma combinação de inteligência, emoção e volição. Que é vontade, emoção e inteligência. Autoconsciência e autodeterminação. E nós vemos o Espírito Santo com esses atributos. Certo? Descendo um pouquinho para a página de número 10, nós vamos entender que o Senhor permitiu certas figuras de linguagem para poder expressar ele. Né? As mais usadas, ele aparece em Isaías 44:3 como água. Nós vamos ver ele em Ezequiel 34:26 como chuva. Nós vamos ver ele como orvalho, Gênesis 27:28. Como vento, Gênesis 3:8, João 3:8, aliás. O vento assopra onde quer, isso já na página 13. Né? Em Hebreus, como óleo, falando sobre o azeite da unção, como a iluminação, usado para iluminação, usado para alimentação. O azeite era usado para iluminação, a unção para alimentação.
né, até como a purificação. Né? A pedra extraía da azeitona 4 tipos de azeite. Na unção, nós vemos ele como fogo, como coluna e como penhor. Tudo isso até a página de número 17. E na 18 nós vamos ver ele como selo, na 17 ainda como selo. E nós vamos ver algumas figuras de linguagem a respeito do Espírito Santo. Como selo, que é aí onde eu queria chegar na página de número 17, as Escrituras traduzem os vários significados e aplicações para esse selo. Então, eu queria falar um pouco sobre isso hoje, com vocês, agora nesse período. E diz assim, o selo aí, ele tem a aplicação de garantia. O Espírito Santo tem uma das suas linguagens simbólicas como selo. A Bíblia diz, Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo, quais vocês estão selados para o dia da redenção. Então, usa ele como selo. Ele também é citado como selo da promessa. Que promessa que Jesus fez? Eu vou, mas envio o Espírito Santo. Então, ele é o selo. Então, vamos ver esse significado de selo, que é o que eu queria me apegar. Que os demais são bons e místicos ao mesmo tempo. Leva as pessoas até, se não entenderem bem, cometerem essas doidices que a gente viu aí, a unção do pica-pau. O cara subir numa coluna e ficar que nem um pica-pau. Ô, irmão, que elevação espiritual tem isso? Pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá. Como selo, primeira coisa que um selo representa, garantia. Quais são as garantias? Garantia que não somos desse mundo, seremos levados em breve. Garantia de que há um dono, porque se tem um selo, tem um remetente. Esse remetente é o próprio Jesus. Esse selo me dá condições de dizer eu pertenço a alguém. Olha que lindo. O selo do Espírito Santo garante que Jesus é o meu dono. E eu sou inviolável. Olha que forte, irmão. Inviolável. O mundo espiritual não tem acesso a mim. Só Deus. Por isso que diz que aquele que é de Deus, o maligno, não possui. Não toca. Olha que forte, irmão. Inviolável. Esse selo me faz ser incontaminável. Posso ser tentado, só cedo à tentação se eu quiser. Então, o pecado na minha e na tua vida se torna uma escolha. Por isso que Paulo disse, o pecado já não tem mais domínio sobre vós. Pode até pecar, mas o diabo não o pecado não prevalece, não predomina. Vai até pecar. Possa ser que em um momento você peque. Mas o pecado não terá mais domínio sobre vós. Porque é o selo da garantia. A garantia de que eu pertenço a Deus, sou de outro reino. Olha que coisa tremenda. Se ele é um selo que está em mim, me mostra que esse selo está me levando a outro lugar, para atravessar fronteiras. O que pode parar um crente cheio do Espírito Santo? Quem pode frear um crente cheio do Espírito Santo, irmão? Nada. E nem ninguém. O selo existe para dar legalidade num documento, numa carta, para ela poder atravessar fronteiras. Então, eu tenho a garantia de atravessar fronteiras, de romper. E foi isso que a igreja fez. A igreja não ficou em Jerusalém. Mataram crente lá. A igreja não terminou, não parou. Chegou em todos os lugares da terra. Por causa desse selo, que vem a garantia de que eu vou chegar onde, no destino. E qual é o destino da igreja? Qual é o destino da igreja? Os céus. Qual é o destino da igreja? A glória. Qual é o destino da igreja? A salvação. Qual é o destino da igreja? O triunfo.
Esse selo é que garante que a igreja vai cumprir a missão dela e vai chegar aonde ela tem que chegar. Aleluia. É o Espírito Santo em nós que garante isso. Então, é a garantia. Segundo, o juramento. Jeremias 22, 24. Há um juramento. Deus fez um juramento pelo seu próprio Espírito. Olha que forte. Um compromisso real e direto de Deus com quem é cheio do Espírito Santo. Compromisso. Lembra que quiseram barrar a igreja nos primeiros dias? Chamaram Pedro, João, os apóstolos, e ameaçaram: para de falar desse Jesus, para de pregar desse Cristo, nós vamos prender e matar. O que Pedro respondeu, cheio do Espírito Santo? Não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E tendo orado, tremeu todo o lugar onde eles estavam. Porque esse selo tem o juramento de Deus, o compromisso de Deus com a igreja. Olha que forte, irmão. Como é bom lembrar disso, né, irmão? Que não é somente o Espírito Santo, há uma garantia e também há um juramento. Há uma confirmação, que eu coloquei aí, em letra negrita, na página 17, João 6, 27. A confirmação foi confirmado por Deus. O que a igreja faz é confirmado por Deus. É escrito nos anais da eternidade nos céus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é confirmada. A justiça e fé, ela é justificada pela fé. Ela não é justa, mas ela é justificada. Romanos 4:11. Ela é autêntica, porque há uma autenticidade. 1 Coríntios 9:2. Tudo que ela fala é autenticado pelo Espírito Santo. Por isso, quando nós ouvimos uma mensagem que é de Deus, ela testifica conosco. E quando não é de Deus, é rejeitada por nós. Você já notou isso? Quando uma coisa não é de Deus, a gente não engole, não dá. Não desce. Porque há uma autenticidade. Há um fundamento, 2 Timóteo 2:19, página 18. Fundamento. O Espírito Santo é o fundamento. Por que fundamento? Porque é ele que funda a igreja. A igreja já está reunida, ele vem e faz a inauguração. Dá autoridade, autentica e dá o fundamento. E que fundamento é esse? O fundamento da doutrina dos apóstolos, partir do pão, comunhão e a oração. Vamos lá. Segurança. Mateus 27:66, Apocalipse 23. Estamos seguros. É ele que nos dá segurança. Não precisamos da ajuda de ninguém para nos deixar seguros. Quem nos dá essa convicção e segurança é o Espírito Santo. A irrevogabilidade, ele é irrevogável. Esther 8:8 e Daniel 6:17. É irrevogável. Ou seja, ninguém pode tirar o Espírito Santo de você. Agora, se você pecar contra o Espírito Santo, acabou. Mas isso não acontece na vida de quem tem o Espírito Santo. Jesus não falou para os discípulos para eles não pecar contra o Espírito Santo. Jesus falou para os fariseus que os discípulos jamais pecariam. Seriam cheios do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não vai pecar contra o Espírito Santo. Mas um vazio, sem Deus, corre o risco de pecar contra o Espírito Santo.
Por isso que a igreja precisa ter o Espírito Santo. E ele é irrevogável. Ele é a promessa, ele é a redenção, ele é mistério, capítulo 5, verso 1 de Apocalipse. Ele é vida, ele é a vida da igreja, como já expliquei anteriormente. Assim como Deus soprou no boneco de barro e fez ele alma vivente, Deus soprou na igreja e fez ela igreja viva. Igreja viva. E ele é ele que vai nos preservar até... Preservar como? Preservar fiéis. Ele que vai nos fazer a não negar a Jesus. É ele que nos faz a não abandonar a fé. É ele, porque ele nos preserva na presença de Deus. Então, o selo tem todas essas garantias, todas essas aplicações. E mais outras que eu não enumerei aqui. Ok? Ele também vinha em forma de... foi relacionado de uns símbolos dele à pomba, né? Dificilmente tal simbolismo seria associado a João Batista, porque era um profeta de grande poder. Mas essa mensagem, que ele viu o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba, é algo tremendo, porque denota, na página 19, aí no finalzinho, eu coloquei, ó, a ternura da pomba, a sua ternura e apego ao homem, por isso que ele é direcionado a esse simbolismo. Sua gentileza, você já viu a gentileza da pomba? É um animal que não tem fel, é a única ave que não tem fel, é a pomba. A sua gentileza, seu voo gentil e a ternura para com seus filhotes. Você já viu como a pomba cuida dos seus filhotes? Por isso que é usado esse simbolismo. Se você um dia for pregar sobre o Espírito Santo, como forma de pomba, estuda um pouco sobre isso, irmão, que é uma mensagem maravilhosa, para mostrar o cuidado, a ternura, o cuidado dele de nos alimentar. Aí eu falo, ó, é ele que põe a fome na igreja de alimentar, de ser alimentada, e ele mesmo alimenta. Olha que coisa tremenda. Ele provê a fome da igreja de ser alimentada pelas coisas do céu e também traz o alimento para ela. Agora, quando você vê um crente sem fome, o que está acontecendo? Sem contato com o Espírito Santo. Às vezes até tem o Espírito Santo, mas não entregou a direção da vida. Não entregou o volante para o Espírito Santo. Não entregou a direção de sua vida para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo produz essa fome que nós temos de aprender e também nos dá a comida. Tanto produz a fome como nos cuida como seus filhotezinhos. É pelas virtudes singulares que representa a pureza e a inocência da pomba. Ela voa se você chegar muito perto, mas é a ave que mais deixa você se aproximar dela. Então, olha que coisa tremenda. A sua virtude singular, né? A sua inocência. Até o último momento, ela acredita que você não fará mal. Aí, quando vê, eles sentem, né, a maldade, ou mesmo a fugacidade do homem, aí é terrível. O Espírito Santo e seus relacionamentos, na página 20, ele se relaciona com algumas coisas. Se relaciona, aí eu citei, com o universo, né? A terra era sem forma e vazia, e ele pairava sobre a face das águas, né? Aí Deus está no plural, Elohim, e nós vemos aí essa palavra. Lá no Bereshit, aparece, Bereshit, quando eu falo Bereshit, estou falando do livro de Gênesis, aparece, né, essa palavra do princípio, e Apocalipse 3,14 faz uma referência a ele também. O Pai aparece na quarta palavra, o Espírito aparece na 33ª palavra. Não é frase, é a palavra da Bíblia, né? Nós encontramos aí o Filho também sendo representado. Então, ele está lá trabalhando de uma forma especial em relação com a criação, com o universo. Em relação com Cristo, ele desceu sobre Maria e falou para ela que ela ia gerar do Espírito Santo. Veio através do anjo Gabriel, foi anunciado, ó, não temas receber em seu ventre, porque o Espírito Santo vai fazer você gerar o Filho de Deus. Então, ele estava relacionado ali em Maria. Ela teve um dos maiores presentes que a humanidade, que um ser humano já pôde ter, né?
recebeu não por ser melhor, nem por ser a mais santa, porque ela mesma fala em seu cântico, né, que o Senhor não atentou para a sua baixeza, antes, né, a presenteou, e que a alma dela necessitava de um Salvador, e o Salvador estava no seu ventre. Então, nós encontramos essa grande revelação, esse relacionamento do Espírito Santo, né, com Cristo, porque ele fora gerado no ventre de uma mulher através dessa questão do Espírito Santo. Com a igreja, nós vimos aí no Pentecostes, e até hoje ele se relaciona com a igreja, o Espírito Santo é o maior vínculo de relação. Quando eu quero falar com vocês, por exemplo, vocês estão podendo ter aula hoje comigo? Vocês estão podendo ter aula. Paz do Senhor Macário. Amém, abençoado. Deus abençoe. Amém. Está trabalhando hoje? Estava tentando, mas deu errado. Tive que arrumar o carro. Meu Deus. Amém. A paz, guerreiro. Parabéns. Bom. Amém. Estamos aqui na aula. Na luta. Amém. Manda abraço. Amém, guerreiro. A paz. Amém. O que acontece, irmãos? Quando nós olhamos aqui esse relacionamento dele com a igreja, olha o que nós vemos aqui. Essa relação vem até hoje, até os dias de hoje. É um relacionamento forte. Quando eu quero falar com os irmãos, por exemplo, aqui, todos vocês que estão aqui hoje nessa sala, o que eu precisei para falar com vocês? De um celular. Qual é o relacionamento direto de Deus conosco? O Espírito Santo. Que é relacionamento mais íntimo. E não precisa de vídeo aula, não. Está conosco 24 horas. Eu vou querer voltar a esse assunto a semana que vem, que nós já atravessamos a hora. Mas nós vamos voltar nesse assunto aqui, do relacionamento de Deus com a igreja, porque há uma revelação muito forte aqui. Esse relacionamento de Deus pode ter interferência? Não. Caiu a sua ligação com Deus? Não. Porque o Espírito Santo é um relacionamento que não pode ser interrompido. Então, o relacionamento de Deus conosco hoje é através da pessoa do Espírito Santo. Então, a importância, irmão, do Espírito Santo é muito forte. Tem muito crente aí que ele está buscando. Por que ele é cheio de telefone de profeta no seu WhatsApp? Porque ele não tem uma relação direta com Deus. Então, ele vai buscar quem tem. Isso é muito ruim. Porque nós já saímos desse tempo. Isso aí é o tempo dos profetas, Antigo Testamento. No Novo Testamento, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E através do Espírito Santo, todos nós. Você não precisa de mim para se aproximar de Deus, não. Você tem o Espírito Santo. No nome de Jesus. Você se aproxima de Deus e tem a sua ligação direta com Deus. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso a semana que vem. São 11h15. Que Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo sábado. Orem por mim, irmãos. Como sempre, eu peço no final, preciso muito de ajuda. Deus ainda